Primeiramente, boa noite a todos novamente. Pedir aí para o Sargento Bira, Sargento França se apresentarem, pessoal. Esses são os nossos candidatos aí da noite de hoje. Vão apresentar o seu trabalho. Pessoal que tiver dúvidas e quiser colocar alguma coisa aí também, fiquem à vontade. Perfeito. Posso começar, Júlio? Fica à vontade. Todos me escutam bem, hein? Tá. Perfeito. Bom, vamos lá. Então, primeiramente, uma boa noite a todos. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando com os senhores e agora com mais um público aí da associação, mesmo que seja posteriormente, após a gravação, mas como nós já tivemos conversas anteriormente, pessoalmente, com o amigo Júlio e com o Tenente Pitan, que me honra muito, que foi um colega de turma lá no curso de sargento, então é uma satisfação para nós. Então, me apresentar rapidamente, né? Eu sou o primeiro sargento do Corpo de Bombeiros Militar, fechando aí 20 anos de serviço, e ao qual agora nós nos colocamos à disposição como concorrentes ao cargo de deputado estadual. Sou fundador, juntamente com outros colegas, da Associação de Bombeiros Militares, a ABERGS, e durante essa associação que se completa aí 15 anos, ano que vem, nós tivemos muitas conquistas para o Corpo de Bombeiros Militar, para os servidores e principalmente para a sociedade gaúcha, que foi através da emancipação da instituição e melhoria do serviço. Mas nós vimos que todas essas conquistas e também perdas que tivemos no passado da história ocorreu no âmbito legislativo, seja estadual ou federal. Desta forma, então, nós resolvemos nos colocar à disposição após, democraticamente, uma análise, uma pesquisa institucional, e fomos elencados, então, para sermos candidatos aí pela categoria, né, pelo perfil que nós possuímos de histórico de luta, de conhecimento, de todo o envolvimento nessa área política. Então, agora nos colocamos à disposição, e não só para defender o Corpo de Bombeiros Militar, mas, como a gente sempre fala, o nosso maior projeto, dentre tantos que temos na área da saúde, segurança, educação, é ter as portas abertas para todas as categorias, toda a sociedade, para construirmos um projeto de fato para o coletivo. Então, de antemão, já nos colocamos à disposição também para receber a associação, todos os outros integrantes da categoria, né, dos bombeiros civis, sejam profissionais, sejam SCAB, sejam todo o segmento de bombeiro, que nós sabemos que tem um fundamento igualitário, que é o serviço humanitário de proteção à vida. Então, passo a palavra aí também, e claro, aberto aí ao diálogo e questionamentos para o nosso amigo aí, o bombeiro França. Pessoal, boa noite, então. Todos me ouvindo aí? Estou tranquilo, né? Então, sou bombeiro militar também há mais de quase 20 anos aí, para concorrer a esse pleito, né? É um pleito a deputado federal, numa dobradinha única aí entre dois bombeiros, e não somente para nossa causa de bombeiro militar, né? Mas abraçando todos os amigos aí que estão diariamente com nós aí, labutando e principalmente, né, protegendo aí as pessoas e os bens aí, como vocês, né, dos bombeiros civis aí, que a gente sabe que são grandes parceiros nossos aí. Bom, é isso aí, pessoal. Já se apresentaram, então, os sargentos. Podem ficar à vontade também, alguma pergunta. Os sargentos aí podem também colocar o trabalho e ficar à vontade na live. Bom, eu posso me manifestar, gente? Posso falar um pouquinho? França, prazer te conhecer, França. Bira, grande prazer, irmão. E quero dizer para você o seguinte, irmão. Quando a gente fala em bombeiro, bombeiro é bombeiro, tá? Eu respeito, eu sou ex-militar também da brigada. Então, nós precisamos criar um elo, uma aliança entre bombeiros, tá?
porque a palavra bombeiro ela é maior do que a farda que nos separa. A farda que nos divide não pode ser maior que a essência que nos une, que é salvar. Tá? Nós temos excelentes bombeiros civis, militares, voluntários, também tem aqueles que não são tão bons, né? Mas nós precisamos nos unir nesse sentido. Eu sou suplente de candidato a senador, nós tivemos a nossa live já essa semana já, e quando nós fomos batalhar é por bombeiro, sem farda, sem distinção, né? Porque todos nós estamos imbuídos e unidos num único só sentimento, que é salvar, né? Já arrisquei minha vida, eu acredito que vocês também já arriscaram de vocês. O grande Pitã também, né? A gente sabe do que ele já passou na vida dele aí, salvando pessoas que ele nunca viu e talvez nunca mais vai ver, né? Mas é isso, esta coisa de nós nos unirmos em torno da palavra bombeiro. Eu não me importo se tu é civil, militar, voluntário, tu é bombeiro, tu é meu irmão. Eu não vou te deixar mal nunca, irmão. Nunca vou te deixar. Aonde tu tiver, eu tiver contigo, ou fica os dois ou sai os dois. E sei que também, da mesma forma, tem muitos colegas que pensam assim. Então, a nossa luta eu estava falando agora com o Paulo, né, o candidato a senador, e dizendo para ele, cara, nós temos que lutar pelos bombeiros, independente de farda, independente de ser sindicalizado, de ser da Febrabom, da Abomper, ou seja, de onde for. Nós precisamos lutar pelo bombeiro, porque nós somos as pessoas que na última instância, nós somos aqueles que entramos lá para salvar a pessoa. Nossos colegas do SAMU, com todo respeito, eu também já trabalhei no SAMU, eles têm um limite de entrada. Nós não, nós vamos até o inferno lá para buscar pessoas se for preciso. Então, eu sou um apoiador dos bombeiros, vou fazer assim campanha para vocês, né? Por serem bombeiros, acredito no trabalho de vocês, acredito na vontade, na força de ambos, né? E vamos lutar pela classe de bombeiro, tá? Então, obrigado a vocês e tamo junto na luta, irmão, tá? Tamo junto. Vamos pelear um pelo outro aí, criar esse elo de ligação aí e essa aliança esse pacto aí de união aí, vamos batalhar. Onde eu for, o nome de vocês vai estar comigo, tá? Pessoal, eu vou puxar a frente aqui que eu e o Bira dividimos assim, a gente fala um pouco da competência do deputado federal e ele fala sobre a competência do deputado estadual, porque às vezes as pessoas confundem, né? Tá, vamos lá. Para deputado federal, é que todo mundo, né, todo bombeiro tem que entender que um deputado federal hoje, por ano, ele tem 20 milhões em emenda parlamentares para empregar no bombeiro. Se tivermos essa cadeira do bombeiro lá na Câmara, na Câmara Federal, com certeza 20 milhões de reais poderemos ser empregados em qualquer quartel de bombeiro. França, e aí eu puxo agora, que nem o Carlos falou, e como é que vai ficar os bombeiros seguindo essa situação? Pessoal, poderá ser empregado também em escolas de bombeiro civil, fazendo convênios, fazendo outras parcerias. A gente foi a Santa Catarina uns 40 dias atrás, eu e o Bira, falando com o Coronel Mocelin, que é deputado estadual lá hoje. Então, a gente viu muito essa sinergia entre todos os tipos de bombeiro. Né? Lá não importa, bem falado pelo Carlos, lá não importa se é civil ou militar, né? Todos, né, estão no mesmo propósito, salvar vidas. Então, talvez a maior importância hoje de ter um deputado federal bombeiro, com certeza, pessoal, é recurso público. Né? E quando eu falo em recurso público, muitos deputados federais que estão vindo hoje bater na nossa porta, entregando emendas de 100, 50, 200 mil reais, isso é uma mixaria frente a 20 milhões de reais por ano. É isso que a gente tem hoje debatido na tropa e vem hoje debater para vocês. Será que já não está na hora de a gente pegar esse tributo e esses impostos que são nossos, né? Nada mais é a emenda parlamentar, são os tributos e impostos que retornam à comunidade. Nada mais justo agora de a gente pegar e empregar num setor da comunidade que mais vem sendo defasado. Todo mundo sabe dos quartéis que temos, né, das ambulâncias que temos. Há pouco aí tivemos que ajudamos o Tenente Fraga a conseguir uma ambulância, né? O porquê não ter um deputado federal para alcançar uma ambulância, um resgate novo para lá? Então, acho que é essa consciência que todos têm que ter, né? Além das questões legais que o Bira vai explicar, né, de legislação, dinheiro, né? Dinheiro para o bombeiro, né, forte e unido, né? A gente vê aí exemplos próximos. Linha deputado estadual e trouxe 30 milhões em 4 anos para o bombeiro lá. Então, se eles tiverem um deputado federal, eles conseguem trazer 20 milhões por ano.
para passar para o Bira aí, e é interessante que todos vocês saibam que em 40 dias de caminhada da nossa política, a gente trouxe 600 mil reais para o bombeiro, através de emenda parlamentar. Então, a gente não conseguiu ainda entregar para os bombeiros civis, mas a gente entregou para alguns quartéis que estavam bem danificados. Quaraí, Pitã deve conhecer, o quartel lá de Quaraí, lá na ponta, lá, trouxemos 100 mil reais, trouxemos 100 mil reais para Nova Santa Rita. Então, acho que essa é a nossa diferença. Com a cadeira de deputado federal, trazer recurso para todos os irmãos. Vou passar para o Bira aí, ele fala mais sobre as questões legais. Bom, obrigado, França, e cumprimentar o Carlos, que eu tenho uns 5 minutinhos atrasado ali, mas também cumprimentar e louvá-lo pela a questão de também entrar nesse sistema político, que muitas vezes a gente fala que tem que renovar, e melhor ainda quando se renova com pessoas boas, pessoas qualificadas, capacitadas, porque somente renovar não adianta. Não adianta a gente tirar um deputado que é jogador de futebol para botar um outro que é jogador de futebol. Né? Se fosse assim, eu gostaria de estar jogando lá no clube que eu torço, né? Mas cada um tem as suas qualidades, as suas competências, cada um no seu quadrado. Mas, como nós estamos falando, o serviço de bombeiro, seja ele civil, seja ele SCAB, através do voluntariado, seja ele militar, seja ele municipal também, que é uma realidade que nós temos no nosso estado, eles não são concorrentes. Como foi bem dito aqui, nós trabalhamos em proteção da vida. E nós temos já legislações federais que regram os serviços de bombeiros em diversos segmentos, diversos tipos, entre eles específicos aqui para a live que a gente está fazendo, que é o bombeiro civil. Rapidamente aqui, até agradecer ao tenente Fraga, o Fraguinha aí, que durante aproximadamente 10 anos eu atuei como guarda-vida civil, né, numa área privada, né, guardião de piscina, como é chamado em alguns estados que tem essa legislação e que, infelizmente, no Rio Grande do Sul ainda não possui uma legislação. E da mesma forma, também atuei como bombeiro civil em alguns eventos, como o Planeta Atlântida, como grandes eventos com shows, e nós vimos muitas vezes que nós temos profissionais qualificados trabalhando, nós temos empresas credenciadas, empresas profissionais atuando neste segmento, mas também temos algumas empresas que não possuem essa credibilidade, esse respeito e não trabalham dentro da legalidade. Como, da mesma forma, também abre as portas para que outras pessoas que não têm a qualificação legal, muitas vezes até têm a qualificação técnica, mas não estão dentro da legalidade atuando nessas áreas de extrema importância. Então, o que nós vemos é que é necessário, sim, que nós tenhamos legislações específicas, dentre elas, legislações que permitam, até para a proteção dessas empresas, desses profissionais, que ocorra, de fato, a fiscalização. E quando a gente fala fiscalização, é no âmbito também de proteger esses profissionais. Não adianta nós termos um profissional altamente qualificado dentro da legalidade e um outro camarada que vem concorrer por um preço menor, que não está totalmente preparado para exercer a atividade, porque nós estamos lidando com vidas. E vidas a gente não pode que mensurar preços, valores. Vidas, todas elas são vidas e são importantes, então é preciso que tenha seriedade. Então, compete a um deputado estadual, e isso é um comprometimento nosso, independente de ser candidato, eu digo mais, é um desejo de ver as coisas certas ocorrerem, até porque antes de candidato, antes de bombeiro, nós somos cidadãos. E pode ser um amigo nosso, um parente nosso, pode ser até nós mesmos que daqui a pouco estamos num evento de grande público e não temos, então, um profissional qualificado ali, uma empresa por trás responsável que ele esteja prestando o serviço. Então, dessa forma, é importante, nós temos um parlamentar, seja no Estado ou até mesmo a nível federal, que trabalha em cima dessas legislações. E como trabalhar nessas legislações? Não é simplesmente sair da nossa cabeça, mas sim, eu acho que o nosso maior projeto é deixar as portas abertas para que pessoas que tenham conhecimento entrem no nosso gabinete, sem ter que bater nas portas, simplesmente entre lá, para a gente poder construir. Nós vimos que no âmbito do bombeiro militar nós tivemos muitas dificuldades de ter diálogo com alguns parlamentares. Muitas vezes porque não tem conhecimento, a sua própria assessoria não tem conhecimento, muitos, infelizmente, não têm a vontade,
Então, nós temos a convicção, se nós tivermos um bombeiro na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, seja ele de qualquer esfera civil ou militar, as portas para construir legislações são muito mais fáceis. E compete também aos deputados não só criar as legislações, mas o deputado também é o fiscal do Executivo. Então, se compete ao Estado fiscalizar, compete ao deputado fiscalizar o Estado por que ele não está cumprindo com a sua responsabilidade neste quesito, porque, de repente, se for o caso, o bombeiro militar, o Estado do Rio Grande do Sul fiscalizar algumas instituições privadas, por que não estão fazendo? Então, o nosso comprometimento é construir essas legislações para o bombeiro civil, regulamentar de melhor forma e apoiar os escabes, o próprio guardião de piscina, para que, de fato, a gente tenha essa integração, né, de todas essas áreas que são de extrema importância. Então, já deixamos aqui as portas abertas, independente do resultado dessa campanha, dessa eleição. Eu acho que é importante nós continuarmos dialogando e construindo, até para que outras pessoas, daqui a 1 ano, 2 anos, para a vereança, para a prefeitura, e daqui a 4 anos, novamente, tenham as condições de continuar construindo esses projetos que é em defesa da vida. Não sei se o Pitã, por gentileza. Perfeito, obrigado pela referência, né, até agora. Para quem não conhece ainda, e está assistindo agora nós estamos direto pela uma live pelo Facebook, né, pela minha página no Facebook e pelo Instagram da Escola Salvamento e Resgate. Então, nós temos aí um público aí de quase 10 mil pessoas entre as duas, né? E nesse instante, tá, Bira, França, eu estou presidente da Bompé, não é? Onde nós vimos uma necessidade muito grande de criar uma união maior entre os bombeiros civis, entre buscar principalmente, não é colocação, não é remuneração, mas é respeito às legislações, é respeito ao investimento que o próprio bombeiro civil faz em si, né? Então, nós estamos... É por isso que saiu esse movimento nosso aí, e a minha diretoria abraçou por completo aí, que a gente pudesse trazer os candidatos, né, que falassem a nossa língua, que entendessem a nossa língua, e principalmente Bira e França, né? Hoje nós vemos uma dificuldade. Eu só vou pedir ao pessoal que está entrando que desligue o seu microfone, por favor, tá? Está dando uma interferência enorme do lado de cá. Então, eu peço aí ao pessoal, né, que está entrando agora no Face e está entrando agora no Instagram, até para que possam entender o que está acontecendo, tá? Então, Bira e França, eu venho agora como cidadão, já fui bombeiro aí diversas vezes, né? Diversos anos, perdão, atuei em segmentos realmente complicados, né? Até porque o trabalho que nós tínhamos ali, e atuando fora do Estado também. Então, nós podemos perceber uma realidade no Brasil com relação ao segmento das legislações, das normas em si, né? E o que a gente busca hoje, França, né? A nível federal, Bira, ao nível estadual, a gente precisa desta proteção jurídica, tá? Desta condição jurídica de nós estarmos sendo bombeiros civis. Né? O que nós vemos hoje é uma certa despreocupação, não é? Um certo descaso. Eu não estou nem falando com relação a porque tal lugar paga mais, tal lugar paga menos. Por que tal lugar não põe bombeiro? Não é essa a nossa questão. A nossa questão é que isso tudo virá de uma forma natural, né? A partir do momento que as pessoas conheçam e saibam o fundamental, aonde é aplicado o direito civil, né? Então, o que a gente pede aí? Lucas, por favor, bota teu microfone no silencioso aí, por favor. Tá certo, Então, eu vou sempre pedir aí, né, aos nossos candidatos que possam, acima de tudo, aí, ter um entendimento melhor com relação à nossa função de bombeiro civil. A questão da fiscalização das escolas,
Hoje nós vemos escolas despejando bombeiros civis no mercado de uma forma sem controle, transformando os bombeiros civis quase que numa praga, né? Parecemos gafanhotos atrás de sustento. E o que a gente quer hoje é o bombeiro civil respeitado, a gente quer um bombeiro civil qualificado. Nós temos aí a BNT, temos as normas, né? Tentando criar uma forma de profissionalizar cada vez mais o bombeiro civil, através do seu instrutor, através da sua escola. Inclusive, está conosco aqui o Jorge Alexandre, que é um dos que mais trabalham com relação às normas, né? Mas o que nós vemos hoje, principalmente, é a tentativa Bira, né, França, que o nome bombeiro civil apareçam, né, dentro daquelas condições, um exemplo, né, a gente vê hoje muito evento que tem em áreas públicas, né, eventos temporários aí, onde as prefeituras, né, aceitam que um brigadista de incêndio, respeitando a formação, respeitando a qualificação, mas ele não é feito para um grande evento, ele não é feito para um grande público, né? Porque as aulas dele são 20 horas aula. Então, não prepara. A BNT, né, em parcerias, ouvindo publicamente, através da disponibilidade, isso tudo, né, de tentar melhorar a condição de formação técnica, né, mas nós precisamos do outro lado, né, que a Assembleia reconheça, que o Congresso reconheça, né. Eu vejo hoje São Paulo, Rio, esse eixo bastante fortalecido, mas eu vejo as extremidades bastante abandonadas com relação ao uso da nomenclatura. Agora, por exemplo, nós tivemos um ganho espetacular, né, com relação ao bombeiro civil, que ele passa agora, Bira e França, eles passam a permitir que o bombeiro civil possa dar aulas, né? Antigamente não era permitido, era somente o bombeiro aposentado, o bombeiro reformado, alguns bombeiros da ativa, que já saiu fora da nova norma, e a inclusão de bombeiro civil como um instrutor qualificado. Então, está na nomenclatura de bombeiro civil. Claro, nós devemos agora buscar a qualificação. E o que nós temos hoje, Bira e França, né? Nós temos hoje a questão de entendimentos da norma, interpretações das normas. Então, a gente precisa que essa norma ela vá lá para a lei, né? Que se torne dentro da lei um complemento. Hoje, a nossa lei de bombeiro civil ela é meia página, né? Então, se não é a BNT fazer algumas provocações dentro das normas, né, de criar regulamentos, fundamentos, nós ficaríamos lá com aquele bombeiro que só vai lá, um peso de papel ali para poder fazer parte de um processo maior. Então, nós vemos ainda hoje PPCIs, né, sem bombeiros, eventos com um bombeiro. Então, é inadmissível que um bombeiro fique sozinho com mais de 50 pessoas. É inviável isso aí. Então, a gente precisa, né, e eu gostaria muito de ouvir vocês com relação a qual o entendimento de vocês a essa aplicabilidade, né, de realmente o bombeiro civil estar inserido como um profissional necessário. Até para complementar a fala do Tenente Pitã, hein? Excelente, e aí já passo para os demais também, porque se me deixarem falando, eu vou falando, tá, pessoal? Então, pessoal, a gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de, como eu disse, trabalhar como bombeiro civil, como guardião de piscina, e de ver muitas coisas boas e muitas coisas extremamente equivocadas, né? Desde o pagamento que é ofertado para esses profissionais, onde começava um valor alto, depois vinha pela metade, depois no final já era um deboche. E assim a gente vê em alguns ambientes. Outros ambientes, e também não fazendo mau juízo de outros profissionais, mas onde deveria ter o bombeiro profissional civil, estando se colocando brigadistas e até outros
com desvio de função, como até mesmo seguranças, muitas vezes, fazendo o papel, né, para essa atividade tão fundamental de prevenção e combate a incêndio. E aí eu quero dizer aqui para os senhores uma situação que provavelmente vocês já viram, a própria Bomber já viu, os amigos aqui. Nós estamos falando de legislações, de construir legislações, de fiscalizações, mas a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa, eu até fiquei impressionado, porque isso é um dado que foi me passado por pessoas profissionais lá de dentro, tem um fluxo diário, principalmente nas terças e quintas-feiras, que são dias de votações, de 3.000 pessoas. A Assembleia Legislativa não tem um profissional bombeiro civil. Tem agora o policial legislativo, né, com um curso lá de brigadista que atua nesse segmento. E vamos ser sinceros, pela experiência que nós temos, por mais que sejam qualificados num grande sinistro, tomara que nunca ocorra, até pela estrutura que a Assembleia Legislativa tem, nós deveríamos ter o profissional bombeiro civil ali. Então, nós já temos um dever aqui, amigo Pitã, Fraguinha, Júlio, Carlos, que é, sendo eleito, arrumar aquela casa. Então, até mesmo para a segurança dos parlamentares e das 3.000 pessoas que ali frequentam. Então, legislações nós temos, algumas têm que ser atualizadas de fato, e outras normativas que ainda não estão em forma de lei, o que nós desejamos, e se assim todos entenderem, é transformar em legislações, ou até mesmo agregar às vezes que já existem, para também daqui a pouco não vir um decreto, muda o governo, troca o decreto, muda o órgão fiscalizador, muda a normativa. Então, a gente tem que ter algo já formalizado em forma de lei para que seja cumprido, porque no momento que ela é se tornada lei, pode-se, inclusive, acionar o Ministério Público e outros órgãos competentes para essa fiscalização. Então, vocês, os senhores, aí, senhoras, podem ter a convicção que o nosso trabalho é esse, né? De abrir as portas, de colocar à disposição para construir. E muito melhor quando são pessoas, né, do nosso âmbito, que têm esse conhecimento, que passaram essa realidade. A gente, o Pitã aqui, tem muita experiência, mas, sabe, a gente muitas vezes não lembra das vidas que salvou, né? Mas aquelas que a gente perde, infelizmente, ficam nas memórias. E eu me lembro que uma das minhas primeiras ocorrências no município de Gramado, né, uma cidade turística, uma cidade rica, uma cidade com alto potencial, foi com um senhor engasgado com aipim, numa noite de Natal, com toda a família assistindo. Era num grande evento e ninguém soube o que tinha que fazer. Então, foi uma vida perdida, né, por um simples pedaço de aipim, engasgamento que foi o suficiente. Não tinha, era um grande evento, não tinha bombeiro civil, não tinha brigadista, o bombeiro do Estado, o bombeiro militar, estava em outra ocorrência, não pôde atender. Então, como a gente falou, né, pessoal, nós estamos lidando com vidas, temos que criar legislações fortes, legislações que sejam cumpridas, e compete a nós, e se assim, claro que temos outros candidatos, mas se vocês entenderem, nós temos esse voto de confiança realmente para fazer a diferença. França. Aí, só para contribuir, para complementar o que o Bira falou, é importante também ter essa construção de nível federal e estadual também, né, pessoal? Por vezes, a gente está enfrentando agora a questão dos guardiões de piscina, né? Alguns estados formando leis estaduais e em nível federal não está regulamentado ainda. Então, isso é importante a gente ter esse alinhamento, né? Por vezes, Bira eleito conseguirá construir uma legislação específica para nós aqui no Sul, mas é importante também ter esse arcabouço em nível federal, né? Para que a gente construa, assim, um plano maior, certo? Então, vem tudo ao encontro que tu falou, né, Pitã? É bem esse o nosso projeto, né? Abrir as portas tanto para fiscalização quanto para padronização, né, de formação, salário, enfim, toda essa construção a gente fazer em comum acordo para que, com certeza, né, quem vem ganhar aí é a comunidade, né, a população, tendo tantos bombeiros, né, estatutários quanto civis, trabalhando no bem comum de todos aí. E o detalhe também, acredito, né, Pitã, bater muito na questão emenda parlamentar, né, porque eu sei que é aquilo que a gente fala, né, uma formação boa do bombeiro civil, ela passa por uma escola boa, então. Como que nós vamos atingir isso? Trazendo emendas parlamentares para que aconteça
esse incentivo às escolas de bombeiro civil, né? Coisa que a gente vê que já não acontece hoje, acho que em nenhum lugar do estado, né? Então, acho que tu tem grande dificuldade em arrecadar recurso, né? Não só tu, como o Fraguinha. Então, acredito que aqui a gente cria um mecanismo, né? Para, com certeza, incentivar muito aí essa questão das escolas de alto padrão e colocar, com certeza, profissionais aí de grande excelência no mercado de trabalho. Baseado nisso, né, quando o pessoal se prepara aí para fazer suas perguntas, né, nós temos uma pergunta, e praticamente já foi quase que respondida, né, que é o Cristiano, que está lá na Bahia. Ele é bombeiro civil aqui em Porto Alegre, né, mais precisamente em Bagé, e muitas das vezes ele tem que se deslocar para outro estado, porque aqui a oferta de emprego é quase que inexistente, né? Porque existem os mecanismos, né, de eu vou pôr um brigadista de incêndio, que é muito mais barato, não é? E aí acaba que escondendo esse profissional, acaba trazendo com que a gente possa, e já de antemão, já avisando o Jorge ali, ó, eu vou chamá-lo, tá, Jorge? Para nós poder entender essas novas normativas aí da BNT. Então, voltando ao raciocínio e respondendo ao Cristiano ali, só a normativa em si não é o suficiente, a gente precisa de uma lei. A gente precisa sair dos decretos, sair das portarias, né? E realmente justificar em formato de lei a aplicação, né? E o cumprimento. A gente está tentando, e a nossa diretoria, parabenizo elas, que a Bompera ainda está em nascimento, né? Está em produção de sua documentação jurídica, mas ela nasceu de uma necessidade, Bira e França, e o próprio Carlos, aí, que ele é suplente a senador, né? Ela nasceu de uma necessidade de pensar no bombeiro civil. O que nós vimos até agora eram pessoas pensando na associação, pensando nas escolas e nas empresas de alguns bombeiros civis, que são bombeiros civis e recebem. E eu vi isso aí, eu não vou esconder de forma alguma. Eu vi a Prefeitura de Gramado oferecer um pagamento de quase R$500 por bombeiro, tá? Sugerindo um preço de quase R$500, e o bombeiro recebia R$90 para ficar 12 horas, onde não é respeitada uma escala de folga, onde não é respeitada o EPI adequado, né? O descanso, é quase que escravidão. Então, o que está acontecendo hoje é quase que um processo de escravidão do bombeiro civil em eventos. Né? Ou seja, paga-se o mínimo porque sabem que os caras não têm como se entregar ao mercado. Então, muitos estão vendendo essas fardas porque não estão encontrando caminho. Né? E uma dessas grandes questões que nós buscamos, né, Bira, Cardoso e o França, é regulamentar as escolas. Não é? Nós estamos, dentro da associação, criando um selo padrão daquela escola que respeita a norma, que trabalha com a norma, um selo padrão para o instrutor que vai lá, né, na BNT, está lá a norma do instrutor. Quando ele tiver alcançado aquele nível ali, ele ganha um selo padrão. Claro que agora, por enquanto, se tem muito pouco a oferecer para a sociedade. Mas, a partir do momento que nós tivermos os nossos representantes lá, a gente consegue, né, ter uma força maior. E é por isso que nós... Obrigado, Jorge. Estamos aqui, vamos falar assim, tá, irmão? Nós estamos, né, na medida do possível, buscando esse apoio. Pira, Cardoso e o França. Né? Vocês que eu conheço há muitos anos, vocês vivem a profissão de bombeiro, né? Vocês vivem as necessidades do bombeiro e a falta de amparo, de muitas vezes, né, de termos que agir sobre a falta de algum material, e eu vejo hoje a necessidade do nosso bombeiro civil ter esse apoio. Eles não precisam sofrer o que nós sofremos em tantos anos para chegar na qualidade que nós estamos, né? Se nós já temos o nosso representante lá que vai abrir as portas,
para que a gente possa sentar e poder tratar tecnicamente, não impor. Eu entendo hoje que nós não podemos impor uma presença, porque tudo que é imposto, ele traz um demérito financeiro enorme para quem contrata, não é? Mas daqui a pouco a questão de uma emenda parlamentar ajudar a fundamentar uma escola que vai, daqui a pouquinho, oferecer o seu bombeiro num estágio, que vai oferecer o seu bombeiro cadastrado para poder até aquela situação ali estar resolvida, não é? Inclusive, nas palestras que eu faço junto ao Cindy Lojas, é não afastar o bombeiro, não é? Da imposição de ter o bombeiro, é apresentá-lo. A questão do seguro, Bira, Cardoso e França, né? A gente sabe que onde tiver uma melhor qualidade, o seguro até baixa o seu valor, a gente vê nas indústrias hoje isso aí, né? Então a gente precisa, Bira, a gente precisa, Cardoso e França, né? Essa briga pela gente. A gente precisa entender que nós temos irmãos lá. E eu vejo essa necessidade, por isso há muito contragosto de alguns, tá, gente? E vocês me conhecem, né? Eu aqui e para a briga nós vamos para a briga ali. Agora nós não vamos aceitar o mesmismo de sempre, né? Porque atende uma maioria. Não, nós vamos contra o propósito. A gente veio brigar pelo homem, pelo bombeiro civil. E é por isso que nós estamos colocando vocês aqui para nos dar essa oportunidade, né? Da gente apostar em vocês e ter essa confiança retornando, né? Então, é isso que a gente busca. Palavra de vocês. Posso falar um pouquinho? Deixa eu falar, então. Há 4 anos e pouco, mais ou menos, né, a gente vem lutando lá em Brasília, lá com a Frente Parlamentar em Defesa da Profissão de Bombeiro Civil, né, junto com o Ceciliano lá. Já tive em algumas reuniões lá em Brasília, lá, e nós precisamos fortalecer a Frente Parlamentar, e aí o França vai me ajudar depois nesse sentido, da gente fortalecer, chegando lá, né, esta Frente Parlamentar, porque nós precisamos criar o Conselho Brasileiro de Bombeiro Civil. Tá? Aquele CNBC que existe lá, aquilo lá é uma fantasia, aquilo é uma falcatrua. Aquilo não representa bombeiro, aquilo é uma associação comum igual a todas as outras. Então nós precisamos criar, de fato, o Conselho Brasileiro de Bombeiro Civil, que ele sim tem poder de mudança, ele tem um poder imenso de atuação, de cobrança, inclusive, né? E o bombeiro civil também, uma coisa que eu vou dizer aqui que é um pouco chata, mas o bombeiro civil precisa se valorizar. Eu sei porque assim, eu estou nessa profissão desde o começo aqui no estado do Rio Grande do Sul, e nós temos muito bombeiro aqui no Rio Grande do Sul, aquele estilo Chicago Fire, sabe? Olha na televisão, é muito bonito, no final todo mundo, tudo acaba bem, e quando na realidade nós sabemos que não é. Pitã passou por um grave problema aí, né, fora do estado aí, né, não foi Chicago Fire, lá o bicho pegou, o Pitã se machucou, eu já queimei meus cabelos em ocorrência, já me queimei, tá, e a gente sabe, vocês com certeza, né, França, desculpa, o Bira também sabem o que é isso, o que é real e verdadeiro, então o bombeiro precisa se valorizar. Eu vejo muitas vezes, eu sou um cara chato dentro da profissão, por quê? Quando eu estou fardado, para mim, farda é uma coisa assim, ó, é minha segunda pele. Quando eu estou fardado. Bonito, ajeitado, apresentável. Com a farda não é engomada, que nem era no meu tempo de quartel, mas a farda apresentável, ajeitada, limpa, padrão, cinto bonito, coturno limpinho. Né? Não vou dizer que o cara tenha que ser que nem eu sem barba, mas se tiver barba ajeitadinha, bonitinha, né? Porque é esta pessoa que vai dar o primeiro atendimento àquela vítima naquele momento ali, então ele tem que estar apresentável. E outra coisa que eu vejo, quando eu digo que o bombeiro não se valoriza, e eu sei que eu vou ser criticado depois nas mídias, cansei de ver colegas, entre aspas, indo para show aí por troco de banana para tirar foto em frente ao palco depois, lá com o cantor fulano, com o grupo tal lá, para isto. Enquanto nós temos muitos colegas aí que são bombeiros realmente de coração e de essência, que estão precisando ganhar o seu pão de cada dia de forma honesta e não conseguem a vaga lá
porque o outro bombeirinho lá se ofereceu por 50, 60, 70 reais, né? E quando o pai de família, aquele que realmente precisa, não consegue a vaga lá porque o Chicago Fire foi lá e fez o servicinho por 80 reais, 70 reais. Então, nós, enquanto profissão, precisamos nos respeitar, criar um entendimento que nós precisamos nos respeitar e apoiar pessoas que respeitem a nós e que lutem por nós. Ah, eu vou votar no fulano porque ele é bonito. Ah, eu vou votar no fulano. Não, cara, quem é comprometido com nós? Quem é que disse para nós que vai lutar por nós? Ou quem é que já fez algo por nós? Nós temos gente que já fez algo por nós. Eu sou um que já lutei tanto pelos bombeiros, né? Não estou dizendo que as pessoas me devam alguma coisa, de forma alguma. Mas eu não preciso dizer que eu vou fazer, porque eu já fiz. Mas nós precisamos nos comprometer com aquelas pessoas que querem fazer algo por nós, que vamos ter voz lá no Congresso, vamos ter voz aqui na Assembleia. É um desrespeito com o povo gaúcho e com a cultura prevencionista dentro do Rio Grande do Sul, como o Bira falou ali, que na Assembleia não tem bombeiro civil, meu. Tá? Que fosse até um colega militar, né? Mas que tivesse um prevencionista ali. Então, precisamos fortalecer a questão da frente parlamentar, a criação do Conselho Nacional, depois a criação do Conselho Estadual aqui, né? Não sei se é esse o nome, perdão se eu errar. E que o bombeiro se respeite como profissional também, tá? Nós temos que ter um padrão de pagamento ali. Alguns colegas já falaram em valores aí, eu não sei quais são, né, exatamente, né? Porque eu não faço evento, né? Não gosto de fazer evento, justamente porque chega lá, eu fico de cara fechada por ver essas rateadas que os colegas dão. Tem colega que às vezes até tu tem que controlar ele, porque senão ele dança, né, fardado, ele tá dançando ali, né, batendo pezinho. Eu já tive que chamar a atenção de uma colega porque ela começou a bater pezinho quando daqui a pouco ela tava virada pro palco curtindo o evento. Eu disse pra ela, querida, se tu quer curtir o evento, tira a farda, paga a entrada e vai curtir o evento. Nós estamos aqui para trabalhar. De costa para o palco, frente para o público, prestar atenção no que está acontecendo. Então, eu sou muito crítico dessas coisas. Eu quero que a profissão cresça, eu luto para que a profissão cresça, mas o bombeiro tem que se ajudar. Nós temos que nos ajudar. E apoiar aí, ó, o França tá aí, ó, para levantar nossa bandeira, o Birajara tá aí para levantar nossa bandeira. Eu já levantei a nossa bandeira há quanto tempo e tô aí para lutar, né, pela profissão, junto com o Paulo, que se comprometeu comigo. O Paulo é o Cardoso lá. Não é, o Cardoso vai depender do Paulo. Não, eu tenho esse compromisso com o Paulo. Ele tem comigo, né? O Cardoso é o Paulo lá, o senador lá. Então, eu sou a sombra dele. Serei o chefe de segurança dele, vou ser o suplente dele, né? Vou fazer o possível e impossível para que ele comece e termine o mandato, né? Então é isso, tá? Eu não quero me alongar muito, tá? Por favor, desculpem aí esse desabafo aí, mas é uma coisa absurda de ver hoje, assim, determinados bombeirinhos que aparecem por aí, tá? Pitã? Bira e França, eu gostaria de ouvir vocês também, né, nessa proposta, esse entendimento. Eu sei que para vocês, às vezes, se torna um pouco difícil, né, esse entendimento mais a fundo do bombeiro civil, até porque a gente está escondido ainda, né? Eu considero a minha fala como bombeiro civil, embora eu seja um militar da reserva, né? Já estou na reserva, eu esperei o momento certo para poder trabalhar algumas coisas, porque a caserna ela é firme, ela é rígida, e se nós estamos nela é porque nós queremos, né? Aquele que não quer seguir o caminho da legalidade, da disciplina, então deve procurar outro mundo, né? Então, se a gente pode hoje, e principalmente eu vejo hoje pelo Bira e pelo França, né? Porque eles entraram soldados, né? Estão sargentos hoje, participaram de um processo, e Bira me perdoa, França me perdoa, também trazer à tona aí, e aí eu vou trazer um meia-culpa aqui, né? Porque o nosso Estado ele é guerreiro com relação a algumas certas recolocações de antigos governadores, né? E nós temos hoje aí um cara que destruiu a Brigada Militar, que destruiu o Corpo de Bombeiros na questão de profissional, na questão de ascendência, né? Então, esse cara não vai brigar pelo Bombeiro Civil. Ele não vai brigar pelo Bombeiro Civil. Eu preciso ter lá o Bira, eu preciso ter lá o França, eu preciso ter lá o senador Paulo, que eles briguem pelo bombeiro.
o França e o Bira já passaram por tudo isso, sabe o que é ter direitos retirados, né? Bira e França aí, porque eu fui para a reserva completo, né? Foi completo, com promoção, com tudo que tinha direito, e eu vejo hoje profissionais entrando, tendo um risco tão grande ou até maior daquilo que eu tive até hoje, cada vez mais tendo seus direitos retirados. E aí eu imagino que o militar que está tantos anos ali atacado dessa forma, o que sobra para o bombeiro civil se não tiver uma retaguarda? Né? Então, e a gente sabe que vai haver aqueles que vão dar a volta, porque enquanto não tiver uma lei, Bira e França, enquanto não tiver uma lei que salvaguarde a conduta, a profissão, né, aonde nós devemos estar por lei, né, nós não vamos conseguir o que a gente precisa. Por isso que eu abro espaço dentro da associação para a política. Porque sem a política nós não andamos. Nós precisamos de um ente político, nós precisamos de um padrinho político para que possa brigar por nós, lá dentro da Assembleia, dentro do Congresso, né? Para que possamos, sim, ter condições de ligar para o Bira. Bira, me ajuda. França, me ajuda, França, porque querem acabar com o bombeiro aqui. Então, se nós não tivermos esses entes, né, que estão a brigar pela gente aí, nós vamos morrer na praia. Então, Bira, França, gostaria de ouvir mais vocês aí, tá? Eu vou puxar um gancho bem nesse assunto que tu tocou agora, Pitan, a questão de o bombeiro civil estar escondido, né? Não, na verdade, não está escondido, né? Ele está em todos os municípios. E é isso que a gente tem que começar a fomentar, né? O bombeiro hoje militar, ele está em menos de 100 municípios. Imaginem só se a gente formaliza uma lei no primeiro ano ali e consegue empregar todos os bombeiros civis em prefeituras municipais, em órgãos, né, de estado, de município. Isso, para nós, é a melhoria do serviço público, é a melhoria para a comunidade e, com certeza, o maior lastro para vocês. Vocês vão ter praticamente a garantia de um emprego nos municípios pequenos, que hoje a gente não tem. Né? A gente sabe que o camarada às vezes tem que estar saindo de Porto Alegre para ir para uma outra cidade grande para trabalhar, e só por força de lei, Pitan, isso tu colocou muito bem, só por força de lei que a gente vai conseguir fazer isso. Decreto, portaria, a gente não consegue resolver nada. Tanto é que a gente está vendo aí, né, as nossas sendo desconstruídas e retalhadas a cada mandato. Eu vou puxar também um gancho, Pitan, para a questão da viabilidade política. Isso os nossos colegas agora que estão nessa live têm que entender. É a candidatura mais fácil que se apresenta de um bombeiro nesse ano. Tá? O Bira, hoje, com 20 mil votos, ele pega uma cadeira de deputado estadual. O França, 30 mil. Então, por que a gente fala muito desses números? Para dar o voto útil. A gente sabe que, por vezes, tem muitos colegas nossos, amigos, que estão, eu vou votar no fulano de tal, que ele é meu amigão. Cara, vamos investir nesse ano numa cadeira do bombeiro. E, novamente, puxando o que o Carlos falou, né? É a cadeira do bombeiro geral, né? É a régua mais baixa que a gente encontrou, né? E encontramos por quê? Porque eu e o Bira fomos estratégicos, né? Somos bombeiros da ativa e a gente conseguiu fazer essa leitura, né? A gente vem num partido hoje que com 20 mil temos um deputado estadual e um deputado federal com 30 mil. Pitan, tu sabe, né? Não é nada absurdo esse número, né? Chegamos aí, temos tranquilamente aí, só de militar nós temos 3 mil. Contando os civis aí, nós batemos o quê no estado? Uns 2, 3 mil, né? Então, é mais. Então, é cada um fazer ali 5 a 10 votos. A gente, com certeza, consegue, a partir do dia 1º de janeiro, aí, dar andamento a todas essas legislações que a gente sabe que é pertinente para todos os bombeiros. Antes da palavra para o Bira, aí, só para falarmos em números, né? Nós temos hoje espalhados no estado inúmeras escolas de bombeiro civil, não é? De uma forma ortodoxa, não ortodoxa, até porque não existe algo que ainda regule formalmente, legalmente, né? Então, nós vemos aí despejos, tá? Na sociedade, aí, de uma média de mais de 1.000 bombeiros por ano. Cada escola despeja aí seus 40 alunos, né, por curso, e são dezenas de escolas. Então, existe somente a preocupação da escola ter o seu ganho,
algumas escolas, né? Eu não vou citar nomes para não cair em injustiça, né? Mas algumas escolas conseguem ganhar um espaço, tipo um grande evento, através de uma licitação, através de algo parecido, e conseguem daqui a pouco empregar os seus. Isto é louvável, né? Isto é importante. Agora, só que é uma ou duas. Enquanto vocês, enquanto parlamentares, né, realmente não vestirem esse uniforme e nos derem esse apoio, a gente não quer ser impositivo em nada para ninguém, mas já que permitiram a criação, já que permitiram a fundamentalização, já que permitiram o emprego, então por que alguma coisa não consegue fechar? O que está faltando? É o financeiro? Então, nós vamos trabalhar o financeiro. Né? As indústrias hoje que têm o seu ISO, eles têm seguro mais baixo, têm apostas melhores, têm condições melhores apresentadas até mesmo em questão de impostos. Né? Então, por que não colocar o bombeiro ali como um acréscimo do seu ISO, uma melhoria da sua receita com relação a seguro, né? Então, Bira e França e o Carlos, que vai nos representar junto ao Senado, lá através do Paulo, né? A gente precisa de vocês. A gente precisa ouvir vocês falando em bombeiro civil. Permita, só para complementar a informação aí, no último levantamento que nós havíamos feito, desde a promulgação da lei que reconhecia o bombeiro civil, nós temos mais de 40 mil bombeiros civis, né, formados. Se todos esses 40 mil bombeiros formados se unissem em nome de uma candidatura, em torno de uma única candidatura de algum colega, nós elegeríamos tranquilamente um federal, um estadual e não vou dizer que é senador, né? Mas também, por outro lado, nós temos os familiares, né? Se esse bombeiro comprar a nossa luta, ele que é colega, que tá pensando nele, no ganha-pão dele, no sustento da sua família, comprar a nossa luta, vestir a nossa camiseta de bombeiro, não interessa de qual instituição, e transmitir para os seus familiares, nós chegaremos a 80 mil votos tranquilamente, tá? Bira. Vamos lá, para contribuir, claro que nós somos convidados a ser ouvidos, mas para nós é muito satisfatório também ouvir os senhores, porque cada dia é um aprendizado. Então, a gente fala muito assim, Assembleia Legislativa, que é o cargo ao qual eu concorro lá para deputado estadual. São 55 parlamentares. Embora todos sejam representantes do povo, lutem pela sociedade, é importante entender que tem segmentos. Tu tem Travou do Bira aí. Uma demanda lá para o deputado bombeiro Bira, que é sobre agronegócio. Claro que se tiver um deputado eleito que entenda desta área, nós vamos buscar consultá-lo e todos que estão ao seu redor que entendem. Se cair uma demanda lá hoje, 2021, 2022, conforme a próxima eleição, e nós não tivermos nenhum bombeiro lá, e cai uma demanda dos senhores, bombeiro civil, ou até mesmo a demanda de bombeiro militar, esses deputados estão lá, 55 parlamentares vão buscar se apropriar deste conhecimento com quem? Se for com pessoas buscarem informações com a Bomper, outras entidades, que bom, mas muitas vezes não encontram essas pessoas, né, e são assessorados por outras que não têm esse conhecimento ou têm outros interesses. Então, o que a gente fala, pessoal? Tendo um bombeiro na Assembleia Legislativa, além de defender a sociedade gaúcha, assim como um bombeiro lá no Congresso Nacional, nós vamos ter um elo de ligação. Né? Nós vamos ter pessoas que, no mínimo, conhecem, né, a entrada do assunto para dar continuidade. Então, isso eu acho que é o que nós nos propomos a construir, a ouvir. Como bem falou o França, nós somos 497 municípios aí no estado, mais de 5 mil municípios no Brasil. Não tem bombeiro público em todo o estado, não tem bombeiro público em todo o Brasil. Não temos SCAB, bombeiros voluntários em todo o Brasil e nem no estado.
E o bombeiro civil, seja lá na escola, seja no órgão público, seja na iniciativa privada, ele tem um espaço porque ele é prevencionista. Então, nós temos que melhorar as legislações, estamos abertos a construir com os senhores, ouvir os senhores com essa entidade constituída para construir o melhor. E com certeza, tendo um representante na Assembleia e no Congresso, para todas as demandas que vão surgir, esse espaço está aberto para os senhores. É muito tranquilo lá, o França está em Brasília, deputado França, bombeiro França, daqui a pouco, Pitã, Fraga, vem cá, eu vou conseguir uma passagem para vocês, eu preciso de vocês aqui em Brasília para compor a mesa e ter o espaço de fala para esse determinado assunto. Né? Isso é importante. Por que eu falo, eu dou isso como exemplo, pessoal? Porque assim, à frente de uma associação de bombeiros, nós conseguimos muitas coisas e vimos a dificuldade que nós tivemos por nós não termos representantes na área do bombeiro, seja militar ou civil. Então, é importante que a gente tenha alguém lá para construir. Então, Pitã, Carlos, Fraga, Júlio, todos os amigos que nos escutam, eu acho que esse é o nosso maior projeto, é abrir as portas, pessoal. Hoje nós estamos aqui construindo, dialogando, aprendendo. Com certeza, amanhã nós vamos ter ideias muito melhores. Né? Então, é isso que a gente precisa, né? Ter esse espaço de diálogo. E não ter aquele parlamentar que a gente respeita, porque é democrático, né, Pitã? Mas chega daquele momento, uma hora tu bate, uma hora tu apanha. Agora é a hora de construir. É hora de construir. Vamos ter daqui a pouco um governador ou a continuidade de um governo que não é tão acessível. Então, nós precisamos daquele deputado que vá lá abrir as portas para construir. Não adianta ele só ficar gritando, ele só fazendo live, ele ficar só prometendo e não conseguir uma reunião com a Casa Civil, não conseguir uma reunião com o Procurador-Geral do Estado, não conseguir uma reunião com o governador. Então, é isso que a gente precisa, essa construção, esse diálogo, tanto para o bombeiro civil, para o bombeiro militar e para todos os outros segmentos da sociedade, porque o deputado estadual e federal, ele nada mais é que um instrumento do povo. Né? Então, quando alguém pergunta assim, quais são os projetos de vocês? Nosso maior projeto é ouvir e construir. Eu acho que é nesse sentido, estamos de portas abertas, e tenho os demais amigos aí para esse diálogo. Aí. Enquanto alguém está preparando a sua pergunta ali, eu já passo uma aqui do Face, né? Eu quero antecipar, tá? Bira, Cardoso e o França, o meu Face, o da escola, os dois particulares, o Instagram e Face, mais os dois da escola, vão estar à inteira disposição em todos os grupos que eu tiver para que a gente alcance, tá? Esse público que possa, não só o público do bombeiro, a gente tem que convencer esse nosso bombeiro a entregar vocês também aos familiares. Né? Eles precisam entender, os familiares precisam entender que nós precisamos que o familiar abrace junto. Senão fica difícil a gente chegar lá. Não é? Então, a gente tem o pessoal de Bagé, Leonildo aí, ajuda a gente aí, Leonildo. Nós temos, sim, nós temos que ter alguém que pense, pelo menos, entender o nosso processo, o nosso projeto, a nossa tentativa de conquista. Porque se não for agora, Bira, França e Cardoso, serão mais 4 anos de ostracismo. Serão mais 4 anos à sombra de alguma coisa. Não é? Porque enquanto for permitido que o outro lado escolha financeiramente o poder da decisão, nós não teremos força de alcançar nada. Não é? Então, a gente precisa, sim, a gente precisa do nosso irmão dentro da política, a gente precisa do nosso irmão criando a lei, né? E precisa do nosso irmão nos ouvindo. Então, eu, da minha condição aqui, e a minha diretoria, eu sei que abraça junto, nós vamos batalhar e muito para colocá-los lá. Tem uma pergunta aqui do pessoal aqui que está lá, em Candiota, né? Perguntando como a gente faz realmente para ser ouvido. Né? É isso que talvez esteja entrando agora, não tenha ainda visto e ouvido tudo que nós falamos, né? Mas não deixa de ser uma pergunta muito permanente, né? Porque eu preciso ser ouvido. Eu preciso ser ouvido
até mesmo quando lá no interior, e é mais no interior, e o Cardoso, que é um dos mais antigos, sabe disso, né? Ou tu faz ou eu arrumo outro. Né? Então, esta é uma das grandes questões, Bira, Cardoso e França, né? Também o pessoal do interior ter esse poder, né? E através da lei, não há outra coisa, né? Eu gostaria de ouvi-los também, até para responder a nossa colega. Vou dar o início, depois se alguém quiser complementar. Até eu quero dar os parabéns aí para o Cristiano, que tu falou, tá? Que tão bravo ele, né? Porque saiu da Bahia para Bagé, né? Pois é. Saiu do clima do Carabagé, né, cara? Mas para complementar também, a gente está hoje falando do profissional bombeiro civil, como também foi citado ali o guardião de piscinas, e tem outros segmentos que vão surgindo, né? O próprio resgate nas rodovias, né? Qual é a legislação que regula? Quem é o profissional que está na rodovia? E tem outro segmento que esses tempos já nos procuraram, e aí até, por isso que eu citei Bagé e agora eu vi Candiota. O nosso estado aqui no Rio Grande do Sul, assim como outros aí no Brasil, mas principalmente no Rio Grande do Sul, ele sofre todos os anos, né, da estiagem e das queimadas, né? Então, tem municípios aí, né, principalmente na fronteira, tivemos agora aí na fronteira com a Argentina, que o próprio bombeiro do estado, o bombeiro militar, ele não conseguiu, né, num tempo hábil, né, uma resposta rápida, combater aquelas chamas. Então, já estão trabalhando em alguns municípios, infelizmente, às vezes de forma equivocada, a construção de brigadas profissionais para atuar nessa área. Então, veja que o campo, e aí eu pego o amplo de bombeiro, né, ele é muito importante que se tenha alguém para construir essas ligações. E aí eu pego essa questão aí que foi falado do amigo aí, não me recordo o nome aí de Candiota, se foi um rapaz ou uma menina aí. Uma menina, exato. Como ser ouvido? Bom, para ser ouvido, primeiramente a gente tem que ter alguém lá. Porque tu pode falar, e como já aconteceu comigo, já aconteceu com a nossa associação, alguns te abrem as portas, e simplesmente tu entra e não é ouvido, e outros nem te abrem as portas. Pessoal, a porta do gabinete lá do Bombeiro Bira, do Bombeiro França, vocês não vão nem precisar bater, porque ela vai estar sempre aberta. E como ser ouvido? Vamos construir. Daqui a pouco vamos fazer audiências públicas, daqui a pouco criar representantes em cada município para trazer uma demanda, inclusive para quando trazer a demanda, levar a resposta lá para Candiota, para Bagé, para outros municípios. É importante criar esses núcleos antes de a gente construir. Então, acho que a melhor forma de ser ouvido é achar um representante na região, ele vir a Porto Alegre, que é a Assembleia Legislativa, ou até mesmo Brasília, ou nós irmos até lá também, porque o representante, o deputado, ele tem recurso para isso. Então, o recurso, que é um recurso público, ele tem que ser usado para o bem, ele tem que ser um recurso fiscalizado, e ele serve para isso. Né? Então, se Candiota não pode vir até a Assembleia vai até Candiota para tratar essas demandas. E eu gosto muito daquela questão assim, vamos falar por e-mail, por telefone. Claro, esses espaços existem, mas pessoalmente é o trabalho de um deputado ir até Candiota lá num evento e dialogar. Né? Nós já estamos rodando aí, Pitã, um pouquinho mais de um mês e pouco aí, passamos de 70 cidades, né, nessa campanha. E independente do resultado, a gente até pode não ser deputado, mas nós já ganhamos. Ganhamos conhecimento, ganhamos amigos, ouvimos demandas, né, que isso é de extrema importância para nós evoluirmos e nos prepararmos para o futuro. Então, se como candidato a gente está passando por essas cidades, e com muito prazer, porque pode ser cansativo, exaustivo para o corpo, mas para o espírito, para a mente, é muito positivo. Então, para a nossa amiga aí de Candiota, pode ter certeza que as portas vão estar abertas. Nós vamos aí. Acho que tinha um bombeiro militar, fechou as portas, é um dos, se eu não me engano, o 7º PIB do estado, então não é uma cidade com recurso, e é fundamental que tenha uma atenção também para todos os profissionais da região. Um adendo só antes de passar a palavra, eles perguntaram aqui, né? Claro, alguns estão chegando agora e realmente que vocês se apresentassem de novo. Opa! Onde vocês são, por favor, até para nós reforçarmos aí. Tá, vamos lá, rapidamente, novamente.
Meu nome é Bira, né? O Birajara. Os amigos me chamam de Bira, então todo mundo pode me chamar de Bira, porque eu já considero todo mundo amigo. Todo mundo já parte com 10, né? Sou primeiro sargento, estou primeiro sargento hoje no Corpo de Bombeiros, completando 20 anos ano que vem. Sou fundador, juntamente com outros colegas, da Associação de Bombeiros Militares. Né? Sou natural de Porto Alegre. Entrei no Corpo de Bombeiros lá em 2003. Alguns falam que foi castigo, mas eu digo que foi um privilégio. Me mandaram da capital para servir em Gramado. Servi em Gramado lá aproximadamente 3 anos, retornei à capital e também tive o privilégio de servir em todos os quartéis aí da nossa cidade. E paralelamente, atuando no Corpo de Bombeiros na atividade, sempre na atividade fim, na atividade operacional, sempre vinculado também paralelamente com a Associação de Bombeiros, e nesse meio político aí, tanto na Assembleia quanto em Brasília, que foi batendo nas portas aí dos parlamentares para a gente conseguir uma melhoria para a instituição e principalmente para a sociedade. Então, esse é um pouquinho do Bombeiro Bira, que a gente traz esse nome de candidato, né, de Bombeiro Bira. Poderia até ser o Bom Bira, né? Já me deram até essa sugestão, mas é o Bombeiro Bira. E a gente vem com um número aí, gente, até vou anunciar, né? Mas o deputado estadual vem com 19300. Então, a gente fala que se precisar do bombeiro, diz que 93. Se precisar do deputado, é 19300. Perfeito. França, por favor, França. Eu vou me reapresentar novamente, então, né? Sou o bombeiro França, sou o segundo sargento do Corpo de Bombeiros, há 19 anos também na instituição. Dentre as minhas passagens no Corpo de Bombeiros, tive passagem no GBS, Santo Antônio da Patrulha e ultimamente estava em Torres. Dando um gancho com a pergunta da menina lá, né, Pitan? A porta sempre estará aberta, né? E como é que seremos ouvidos? O Bira matou a charada, tendo essa representatividade. E essa pergunta eu largo para todos que estão ouvindo a live hoje. Quem daqui tem um contato com um deputado estadual federal? Eu acredito que poucos, né? E quem tem é aquele contato muito limitado. Então, acho que é esse ponto de interrogação que a gente tem que botar hoje na cabeça dos senhores aqui, né? Está na hora de termos esses ouvidos dentro da Assembleia e dentro da Câmara Federal. Há pouco também já citamos aí, e é importante falarmos, pessoal, somos os únicos candidatos que nos preparamos. E nos preparamos em que sentido, né? Tivemos em Santa Catarina pegando todas as leis pertinentes, né, ao bombeiro, né? Então, isso a gente já tem, assim, um arcabouço legal de lei, de bagagem que a gente já pode aplicar a partir do dia 1º, né? Eu e o Bira, a gente costuma dizer, né? Diferente de qualquer candidato, não estamos na caminhada política para conseguir um FG ou uma boquinha. Estamos numa caminhada política por todos os bombeiros do estado, né? Todos sabem que como somos bombeiros da ativa, se eleitos, a gente é exonerado. E, novamente, o que o nosso comandante ali, o Carlos, falou, né? Eu tenho uma tatuagem do bombeiro, assim como o Pitano também tem, né? Pessoal, isso aqui vai ficar só na minha pele, porque acabou a carreira para nós, né? Então, não é que acabou, mas passamos por um outro lado que não salvaremos mais pessoas, e sim, né, atingiremos aí todos os irmãos para que continuem a fazer esse exercício de salvar as pessoas, né? Então, para nós dói muito, né, optar por esse caminho da política, né? Dói por quê? Porque estamos largando a carreira que escolhemos, né? Eu tenho um filho de 5 anos e ele hoje fala, papai é bombeiro, né? E eu tenho certeza que dia 1º de outubro ele vai falar, papai é político, não vai ser nada legal, né, para ele, né? Então é isso que a gente quer levar para as pessoas, para todos que estão ouvindo essa live hoje, pessoal. Nós estamos largando a carreira por todos os bombeiros do estado. E a gente precisa hoje que cada um entre nessa corrente do bem, né? Divulgando o nosso número, que ficou fácil. Eu costumo dizer, quem teve acesso ao nosso material aí de campanha, é o número do bombeiro, é o corpo de bombeiros que está ali, não é o Bira e o França, né? Nós estamos, né, com o EPI, né? Nós estamos totalmente diferente de qualquer candidato político, né? Não é aquele candidato de gravatinha e camiseta branca, não, é o bombeiro, né? Temos aí uma lisura e uma transparência gigantesca, né? O Pitão, uma referência nossa, sabe disso. Não é 2 bombeiros que têm a imagem arranhada, com corrupção, com mau trabalho prestado, não. Somos 2 bombeiros, de fato, e pedimos aí a todos esse voto de confiança. Cardoso.
Opa, desculpa, eu errei o botão aqui. Não, irmão, é isso aí mesmo. A gente precisa vestir. É o que eu sempre falo, eu sou repetitivo. Quando falamos palavra bombeiro, ela é muito maior do que a nossa ânsia pessoal. Porque nós temos bombeiros nossos, seja de qual instituição for, que são de alma, espírito e coração. E é para essas pessoas, para esses colegas, esses guerreiros, esses que são bombeiros realmente, que nós precisamos lutar e mostrar para eles que vale a pena. Que vale a pena. Vale a pena votar no França, vale a pena apoiar o França, porque o França vai vestir a camiseta do bombeiro militar, do bombeiro civil, do bombeiro comunitário, do voluntário, porque a palavra de bombeiro é muito maior do que a farda que nos divide. Eu sempre falo e repetitivo sou, né, no sentido de que a farda que nos separa institucionalmente, ela nunca será maior do que a essência que nos une. Nós somos bombeiros, nós salvamos vida, nós nos colocamos. Mas tu ganha tanto, tu é sargento, tu é soldado, tu ganha tanto por mês. Não. Nós sabemos, você sabe, o Pitã sabe, que dinheiro nenhum no mundo paga o que ele passou lá, naquela tragédia lá, graças ao bom Deus que nada aconteceu com ele. O França já deve ter passado por momentos terríveis, o Bira também, né? Eu já passei pelos meus perrenguezinhos, né? Mesmo sendo civil, mas nada paga o que a gente passa. E para esses colegas que são bombeiros de verdade, de fato, que nós estamos levantando essa bandeira. É por você, pela sua família, para que, se caso nós precisamos criar políticas para o bombeiro, e reitero que não importa a camiseta dele, a farda dele, para que, se um dia vier a acontecer um sinistro na vida desse colega, a família não fique desamparada. Precisamos pensar no familiar, aquela esposa que ficou viúva, aquela mãe que perdeu um filho, aquele filho que perdeu um pai. Nós precisamos criar políticas para fortalecer a profissão e derrubar algumas barreiras que existem ainda, né? E deixar um legado para os nossos colegas. Eu sei que o França vai dar o melhor dele, eu sei que o Bira vai dar o melhor dele aqui, e eu estou dando já o meu melhor já pelos bombeiros, e não importa qual seja a farda, para que a gente possa construir uma profissão forte, né? Uma profissão verdadeira, reconhecida e respeitada, como já é os nossos colegas militares. É uma instituição de extremo respeito, muito considerada pela sociedade gaúcha, muito respeitada. O nível de respeito dos bombeiros militares na sociedade gaúcha é imenso. Então, nós precisamos disso, criar esse cinturão, essa aliança de comprometimento com os bombeiros de uma forma geral. Tá? Eu fico feliz que o França vestiu essa camiseta, que o Bira vestiu essa camiseta, eu estou vestindo essa camiseta, o Pitã também está vestindo essa camiseta. O Vitã, obrigado, Pitã, pela força, pelo apoio, tá? Estamos contigo até o fim. 2 entram, 2 saem, sempre. Antes de passar as palavras finais para vocês, nós já estamos aí com quase 1h30, né? Então, isso para nós fluiu muito bom, muito rápido, né? Bira, França e o Cardoso, né? Quando nós criamos a Bomber, como eu falei, nós buscamos criar aí aquela condição de ter o bombeiro civil e os profissionais de resgate, socorristas, né? Tendo uma representatividade, tá? Nós já estamos, inclusive o Fraga já tem o núcleo, né, lá da Bomper Litoral. Nós já temos dentro da Bomper o núcleo feminino da Bomper. Então, a gente está dando um espaço a todos dentro da sua representatividade, né? Logo, já está abrindo o núcleo A Bomper em Gramado, tá? Já temos o pedido do núcleo A Bomper Passo Fundo, e agora, com certeza absoluta, eu estou vendo o Leonildo ali, eu vou convidar ele a abrir o núcleo da Bomper lá em Bagé. O Cristiano está lá também, nós vamos abrir o núcleo lá, e nós precisamos que o nosso bombeiro civil seja ouvido. Não é? Não adianta nós, embora as escolas façam o seu máximo de formar da melhor forma, nós ainda precisamos ter aonde esse pessoal chegar. E é isso que a gente está precisando, a gente está contando com vocês nessa luta aí, né? A nossa diretoria atual da Bomper, ela está preocupada com o futuro, e se vocês notarem, nós temos uma diretoria multi, né?
Nós temos bombeiros militares, temos socorristas, nós temos ali bombeiro civil antigo, formado recente, né? Porque nós entendemos que precisamos nos unir, né? E precisamos entender que precisamos de alguém nos representando lá. Então, respeitando a ordem hoje aí, né? Gostaria que vocês pudessem aí, de alguma forma, fazer as considerações finais aí, tá? E, por favor, fique à vontade aí. Esse vídeo aqui eu estou gravando e eu assumo a total responsabilidade em colocar nas redes. Depois eu vou passar para vocês o link para que vocês, aonde vocês forem, puderem reproduzi-lo, né? Em toda a sua íntegra, nada vai ser cortado, tá? E até que alguém diga que não possa, ele vai estar online. Tá? Então, por favor, fique à vontade das suas considerações. Pessoal, vou... Vai lá, França. Vai lá, não, vou só finalizar, então, acho que ficou bem tranquilo, né, pessoal? Essa consciência que a gente quer botar para todos aqui, né? Tá na hora, chegou a hora de ter uma representatividade lá. Chega de lamentar, chega de chorar, e eu usei essa palavra hoje essa frase lá em Porto Alegre hoje, pessoal. Faltam 18 dias para a eleição, 18 dias para a gente decidir o futuro do bombeiro, né? É 18 dias agora para a gente correr atrás dos últimos votos em troca de 4 anos para que a gente consiga trabalhar lei, para a gente consiga fomentar escolas de bombeiro civil, enfim, para a gente consiga fazer o diferencial, coisa que nunca foi feita no Estado. O Estado hoje, todo mundo fala, o Rio Grande do Sul é o Estado mais politizado. Mas da onde, né, pessoal? Se hoje os bombeiros não conseguem se unir e colocar um representante. Fica aqui, eu acho que uma boa noite a todos, e foi de muita valia, e torcemos agora que todos, né, nesses últimos dias aí, consigam se unir nessa corrente do bem, certo? Um abraço. Bom, novamente agradecer a todos os amigos aí que nos convidaram, que nós já conhecemos essa longa amizade, Pitã, Fraga, o Júlio, que a gente começou conhecendo depois, o próprio Cardoso aqui, todos que nos acompanham, né, nessa live que vai ficar gravada e vão poder nos acompanhar depois. Agradecer esse espaço. Eu entrei no Corpo de Bombeiros e o Cardoso falou uma questão muito clara ali, não foi para ser soldado, para ser sargento, para ser tenente, coronel, foi para ser bombeiro. Então, eu já me sinto extremamente realizado por, no mínimo, ter salvado uma vida. Então, isso é o que a gente leva para a alma, para o coração e para as mensagens que a gente vai sempre transmitir para os amigos familiares. Então, quando a gente vai numa empresa, numa loja e assina uma fichinha lá que alguém, uma vendedora nos pergunta qual é a sua profissão, façam esse teste. A maioria das pessoas não responde, eu trabalho nos bombeiros. Nós respondemos, eu sou bombeiro. Então, nós estamos entrando nessa caminhada política. Não é para ser um deputado bombeiro, é para ser o bombeiro deputado. Porque na política está ocorrendo um princípio de incêndio. E se nós não entrarmos agora, esse incêndio vai aumentar. E não sei se daqui a 4 anos vai ter o bombeiro militar, vai ter o bombeiro civil, vai ter o SCAB, o voluntário, ou se outro segmento vai surgir para realizar essa proteção à vida. Então, pessoal, tenho certeza que, dando essa oportunidade para o bombeiro Bira, para o bombeiro França, estadual e federal, vocês terão as portas abertas para sempre poder dialogar e construir o melhor para a sociedade, o melhor para o segmento de senhores e senhoras, o melhor para o segmento do Corpo de Bombeiros no geral, seja para o Estado ou para o país. E como a gente sempre fala, a gente não está pedindo aqui um voto, não é pelo voto, é pela proteção da vida. Nós não temos concorrentes entre bombeiros, nós temos segmentos que trabalham em proteção da vida e, com certeza, precisam cada vez mais se integrar. E o elo de ligação é através da política. Então, a gente pede esse voto de confiança, porque assim como nós temos a missão de salvar e proteger, que a gente continue agora com a nova missão, que é de representar no segmento político. Novamente, agradecemos esse espaço. Contem conosco. Nas urnas, dia 2 de outubro,
Bombeiro estadual, lá, Bombeiro Bira, 9300, e federal, o Bombeiro França, 1930. Muito obrigado, pessoal. Deus. Bom, eu queria só, né, agradecer a presença de todos que estão aqui na live, aqui, né? Muito obrigado pela presença de todos e conclamar os nossos bombeiros, né, que comprem essa luta conosco, né? Essa luta com França, com Bira, e também o seu voto é essencial, colega, mas precisamos também que você convença sua esposa, seu pai, seu irmão, seu enteado, seu filho, seu vizinho a comprar essa luta conosco, porque nós já usamos inúmeras ferramentas para salvar vida, mas nós precisamos usar uma muito mais poderosa que agora nós podemos entregar na mão do França e na mão do Bira, que é a caneta. A caneta na mão certa salva muitas vidas. Na mão errada, ela pode tirar muitas vidas. Vamos colocar essa caneta na mão da pessoa correta e teremos muitas vidas salvas. Muito obrigado, boa noite. Júlio, por favor, Júlio. Tu abriu, faz favor, agora tu faz o nosso encerramento aí, tá? Bom, primeiramente eu queria só pegar o gancho do França ali, que ele falou que todos têm a tatuagem, né? Que não é... A tatuagem é pro resto da vida, vai trocar corpo de bombeiros pela luta aí, então não vai deixar de salvar vidas, mas vai ajudar muitas vidas, porque pelo que eu conheci, por esse pouco tempo aí que eu conheço os senhores e pela caminhada que vocês já fizeram a favor da corporação, a favor dos bombeiros aí, já foi de grande sucesso, e estamos também nessa luta junto com os senhores, porque a necessidade é muito grande. A deficiência que nós temos aí na profissão é muito grande também, então pode contar comigo, né? Contar com a associação, e estamos juntos. Agradeço a presença dos senhores aí, Sargento Bira, Sargento França, pela comparecimento nessa live, e agradeço também a todos que compareceram e estão nos acompanhando. Então, senhores, uma vez mais aí agradeço a presença de todos, tá? Esperamos realmente que a gente possa multiplicar essa nossa conversa, multiplicar esse nosso pedido, multiplicar o nosso anseio, tá? Que a gente anseia realmente buscar a nossa renovação como profissional. Não é? Não adianta nada nós estarmos nos investindo e ser um livro fechado sempre. Nós precisamos do Bira, precisamos do França, precisamos do Cardoso lá junto ao Paulo, né? Para que esse livro possa ser aberto e todos conheçam a palavra bombeiro civil. E ela esteja inserida dentro da legislação, né? A BNT trabalha pela complexidade que é a norma, que é a proteção, né, normativa, mas nós precisamos da proteção jurídica, precisamos da proteção legal disso tudo aí. Podemos voltar a acreditar, né, que existe realmente, podemos apostar na profissão. Eu acho que ela veio para ficar, ela não vai concorrer com bombeiro militar, não vai concorrer com bombeiro voluntário, sob hipótese alguma, porque a nossa estação é outra. É prever, é prevencionar, é tentar evitar coisas piores aí, né? Até para diminuir o trabalho dos irmãos de farda, voluntário e militar aí, né? Ou estando lá para orientar qual é o melhor caminho. Então a gente precisa e muito, Bira, França e Cardoso, que as nossas escolas sigam as normativas, porque nada adianta estar o Jorge lá, a equipe dele lá, criar e fomentar uma normativa técnica se a gente acha difícil, né, investir nisso tudo. Então, nós precisamos de vocês realmente, e estamos contando com vocês, e nós acreditamos que vocês vão estar lá. Nós acreditamos muito disso aí, e vamos brigar por isso aí. Então, muito obrigado, tá? Deus abençoe vocês nessa caminhada aí, e que possa torná-los vencedores. Eu já acredito nisso, tá? Boa noite a todos, fiquem com Deus aí, e vamos estar sempre lutando. Na paz aí, gente, tá? Cara, só sei. Bonito sempre, não.